Segundo Samuel, meus irmãos, capítulo 9, versículo 1 diz assim: E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de continuo comerás pão à minha mesa. Diga: Senhor Jesus, fala conosco através da sua palavra. Sentai-vos, meus irmãos, e vamos dar uma salva de palma linda, alegre. Isso, desocupe as mãos e glorifica. Isso, glorifica. Meus amados, essa história aqui é muito conhecida, né? Na Bíblia Sagrada. Mas eu confesso a vocês que eu prego acho que já vai para quase 30 anos, e eu nunca preguei essa mensagem. Veja como a Bíblia, né, ela tem muitos textos para a gente pregar. E é um texto assim que, para você entender a profundeza desse texto, você precisa conhecer o contexto, né? Quem era Mefibosete? Ele era filho de Jonatas, que é filho de quem? De Saul. Quem era Saul? Rei de Israel, que num determinado momento foi rejeitado por Deus, e que Deus escolhe Davi, que segundo a Bíblia era segundo o coração de Deus, para ocupar o lugar de quem? Saul. Só que isso gera no coração de Saul que? Ciúmes, inveja, raiva de Davi. Isso aqui é interessante, porque não foi Davi que escolheu ocupar o lugar de Saul. Foi Deus que escolheu Davi para ocupar o lugar de Saul. Às vezes a gente passamos lutas, não é por nossas escolhas, é porque Deus escolheu coisas para nós que as pessoas não aceitam. Às vezes Deus nos coloca em posição que as pessoas não aceitam, mas foi Deus. Vai brigar com Deus. Tem pessoas que sofrem inveja, perseguição, porque Deus abençoou a vida dela, porque Deus abençoou a vida dele. Saul está perseguindo Davi, não é porque Davi fez algum mal para Saul, não é porque Davi queria derrubar Saul. Sabe por que Saul está perseguindo Davi? Porque Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Mas a Bíblia
Bíblia diz que isso vai gerar no coração de Saul um ódio. E ele começa a perseguir Davi. Só que Deus, o que Deus faz? Deus faz Davi cair na graça dos olhos de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul. A amizade entre Davi e Jonatas na Bíblia, com certeza, é uma das amizades mais profundas e mais leais que a Bíblia nos mostra. A Bíblia chega a descrever que na declaração de um para com o outro, ele dizia: eu te amo de toda a minha alma, de todo o meu coração. Então, assim como o diabo vai lá e coloca no coração de Saul ódio contra Davi, Deus vai lá e coloca no coração de Jonatas, filho de Saul, amor por Davi. Porque todas as vezes que o diabo usa alguém para se levantar contra a sua vida, Deus também vai usar meios, pessoas para te dar livramentos. Você crê nessa palavra? E aí a Bíblia Sagrada diz que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. É verdade. Só que a Bíblia diz lá em 2 Samuel, no capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando chega na casa de Saul a notícia que Saul e os seus filhos haviam sido mortos na guerra, eles morreram. Diz a Bíblia que Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade. Está lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Ele tinha 5 anos de idade. A sua ama, a sua babá, a mulher que cuidava dele. Aonde que Mefibosete morava? No palácio, na casa do rei. Mas chegou a notícia na casa do rei: morreu o rei e os seus 3 filhos. Ela então pega Mefibosete e sai de casa correndo. Porque qual era a regra naquela época? Quando um rei assumia o reinado de outro rei, a tendência era ele matar toda a sua descendência, para que não tivesse opositores. Então ela pega Mefibosete, que é neto de Saul, filho de Jonatas, automaticamente herdeiro do reino, e ela sai correndo para fugir com ele. E a Bíblia diz que quando ela sai, ele cai e ele fica aleijado dos 2 pés. E para onde ele é levado? Uma cidade chamada Lodebar, conhecida como a cidade da terra seca, terra que não colhia nada, terra da solidão, terra que, segundo os estudiosos, morava lá pessoas doentes e miseráveis. Lodebar é conhecida como a terra do esquecimento, como a terra do deserto, como a terra do nada, como a terra daqueles que sofrem. Observe o contraste, a mudança radical que há na vida de Mefibosete. Ele sai de dentro do palácio do rei para ir morar na cidade dos miseráveis, Lodebar. E o tempo passa, Davi assume o reinado de Israel. E aí chegamos no texto que lemos. Quando Davi, ele assume o reinado, ele vai procurar saber se há alguém da descendência de Saul e de Jonatas, ou da descendência de Saul, porque automaticamente quem é filho de Jonatas é da descendência de Saul. E a Bíblia diz que um servo de Saul, por nome de Ziba, ele disse: olha, existe o nome dele é Mefibosete, e ele está lá na cidade de Lodebar, terra
do nada, terra do esquecimento. Sabe o que Davi faz? Davi manda chamá-lo, Davi manda buscá-lo. E por que é que Davi manda buscar Mefibosete? Porque Davi havia feito uma aliança. Diga comigo, aliança. Mais forte, aliança. Davi havia feito uma aliança não só com Jonatas, porque Jonatas começa a ver que mesmo seu pai perseguindo Davi, ele começa a ver que Deus é na vida de Davi, e que não tem jeito, queira o seu pai ou não queira, ele vai assumir o reinado de Israel. Aí sabe o que ele faz? Um certo dia ele faz uma aliança, lá no capítulo de número 20 de 1 Samuel, versículo 14 ao versículo 16, ele faz uma aliança, ele diz assim para Davi: olha, eu quero que tu faças uma aliança comigo, que quando tu assumir o reino, tu não vai eliminar a minha descendência. Davi faz uma aliança com Jonatas, mas ele não só faz uma aliança com Jonatas, ele faz uma aliança também com Saul. Se você for para 1 Samuel, no capítulo 24, no versículo de número 20 e 21, a Bíblia diz que uma certa feita, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Ele chega a cortar um pedaço do manto de Saul, das vestes de Saul. E quando Saul está indo embora, ele grita: ei Saul, olha aqui, ó, eu não te matei porque eu não quis. Eu não sei porque você me odeia, eu não sei porque você está tentando contra a minha vida, eu não te fiz nada, que pecado cometi eu contra você, para você querer me matar? Olha, Deus me deu nas tuas mãos. E é quando Davi disse para o seu servo, porque o seu servo disse: olha, ele está nas tuas mãos, mata ele. Aí Davi disse: longe de mim de tocar no escolhido, no ungido do Senhor. Mas quando Saul está indo embora, ele levanta o pedaço do manto e diz: olha, está aqui, ó, eu não te matei porque eu não quis. Quando Saul ouve aquilo, sabe que Saul disse: rapaz, verdadeiramente tu és mais justo do que eu. Deus me deu na tua mão e você não quis me matar. Quem é que tendo o seu inimigo na sua mão não mataria? Mas por que Davi não matou? Porque Davi era crente, e crente não paga mal com mal. Aí Saul, quando olha aquilo, Saul faz uma aliança com Davi e disse: olha, promete para mim, Davi. Eu sei. Aí agora Saul tem que reconhecer também: Deus vai dar o reino de Israel nas tuas mãos. Então faça uma aliança comigo, que você não vai eliminar a minha descendência. Quando Davi assume o reinado, o que Davi lembra? Da promessa que ele fez a quem? A Saul e a Jonatas. Eu não vou eliminar, eu vou usar de que mesmo? Beneficência. Vocês sabem se tem algum herdeiro do reino aí? Aí lá vem Ziba e diz: tem Mefibosete. Mas escute, isso aqui é forte. Davi não perguntou qual era a condição do herdeiro. Davi perguntou se tinha herdeiro. Sabe que Ziba que vem dizendo: olha, tem Mefibosete, só que ele é aleijado dos pés. Ou é aleijado, como queira. Mas Davi não perguntou se ele tinha algum problema, alguma deficiência. Davi perguntou se tinha alguém que era descendente do rei Saul. Escute, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Deus, quando vai exaltar alguém, Deus não está perguntando o seu estado. Deus não quer saber o estado que você está. Deus não quer saber a condição que você... O mundo pode olhar, não, ele não sabe falar direito, ele não tem capacidade, ele não tem condição. Só que Deus não olha isso, não. Quando Deus vai exaltar alguém, ele exalta.
Joga a mão para cima e dê glória. Joga a mão para cima e dê glória. Eu estou sentindo que hoje Deus vai exaltar alguém aqui. O homem, quando vai exaltar alguém ou quer exaltar alguém, ele vai olhar currículo, ele vai olhar história, ele vai olhar o que a pessoa era, ele vai pedir antecedentes criminais, ele vai pedir um monte de coisa. Só que Deus não. Deus, quando resolve exaltar alguém, Deus não quer saber de passado. Paulo já disse que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Quando Deus vai exaltar alguém, Ele não quer saber do passado, Ele quer saber do que Ele vai fazer no presente. É por isso que o mundo não entende. O mundo não entende. Por que dentro da igreja tem ex-traficante? O mundo não entende. Porque dentro da igreja tem ex-prostituta, tem ex-viciado em droga. E aí chega aqui e vê ele bonitinho, ela bonitinha, cheio do Espírito. Como é que pode isso? É porque quando Deus vai exaltar alguém, Deus não quer saber do passado. Deus quer saber do... Por que Davi quer exaltar alguém da casa de Saul? Porque Davi fez uma. Quando ele faz uma aliança, ele está fazendo o que? Uma promessa. Eu prometo, eu não vou acabar com a tua descendência. Quantos concordam? Quantos concordam? Ele está prometendo, olha, eu prometo, eu faço uma aliança contigo, perante o Deus dos céus e da terra, eu não vou acabar com a sua descendência. Porque é que quando Deus vai exaltar alguém, Ele não quer saber do nosso passado, porque Deus fez uma promessa. Ei, eu vou repetir, Deus fez uma promessa. E qual é a promessa? Ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu ver quem foi alcançado pela promessa. Só quem foi alcançado pela promessa. Joga a mão para cima e dê glória. Joga a mão para cima e dê glória, porque eu estou sentindo a presença. Deus é assim. A promessa dele ainda está de pé. Diga para quem está do seu lado: a promessa dele. Diga mais forte: a promessa dele ainda. Diga: ainda está de pé. Escute, quando chega o tempo da promessa se cumprir. Escute, quando chega o tempo da promessa se cumprir, Deus não está preocupado com o estado que você está. Qual era o estado de Mefibosete? Aleijado e na terra do esquecimento, do nada, terra seca. Mas chegou o tempo de Deus cumprir eu preciso falar algo de Deus aqui. Tem gente que está em Lodebar, mas Deus está dizendo: está chegando o tempo de cumprir a promessa. 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 Deus vai te tirar de Lodebar e vai trazer você de volta para o palácio. Deixa eu ver quem está recebendo aí. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
Está chegando o tempo de cumprir promessa. Quando Mefibosete vai para Lodebar, ele tem 5 anos de idade. Quando chega o tempo de Deus exaltar ele, ele já é pai. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha aqui, mas ele já era pai, dando a ideia de que é uma pessoa adulta. Eu não sei quantos anos passaram, mas o tempo chegou. Ei, diga para quem está do seu lado: o tempo chegou. Quando o tempo chega, não importa o lugar. Ei, quando o tempo chega, não importa o lugar. Quando o tempo chega, não importa a situação. Quando o tempo chega, queira o diabo ou não queira, Deus vai exaltar. Deus vai exaltar. Deus vai exaltar. Aceite o inferno ou não aceite, Deus vai exaltar. Oh, segure a mão levantada, feche os olhos. Eu estou sentindo ele aqui. Adora ele por um minuto. Adore 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 ele por um minuto. Quando o tempo chega, quando o tempo chega, queira o diabo ou não queira, a promessa de Deus vai se cumprir. Quando o tempo chega, não importa o estado. Você pode estar em Lodebar, você pode estar na terra do esquecimento, mas Deus vai te tirar de lá e vai colocar no palácio do rei. Vai. Escute. Deus fez uma promessa para José. José tinha aproximadamente quantos anos? Quantos? 17 anos, sim ou não? Passa-se anos. Ó José, o espírito que pegou Saul pegou os irmãos dele. Começaram a invejar ele. Deus falou que vai exaltar ele. Deus falou que vai colocar Davi como rei. Saul disse: eu tenho que matar ele. Deus falou que vai colocar José para governar o seu irmão, os seus irmãos e a sua casa. Nós temos que matar ele. Faz uma reunião, vamos matar, vamos. Aí Deus usa um dos irmãos: não, rapaz, não mata não, joga na cova aí. Escute, quando o diabo levanta alguém para te destruir, Deus sempre vai usar alguém para te livrar. E há uma razão para isso. Qual é? É porque a promessa vai se cumprir. Está lá dentro da cova. Não, vamos deixar ele morrer. Aí Deus usa outro. Não, rapaz, vamos fazer o seguinte: vamos vender ele como escravo. Quem está de fora não entende, mas é Deus conservando José para cumprir é vendido como escravo, chega lá no Egito, onde ele põe a mão, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz coisa grande, Deus vai abençoando. Aí Potifar olhou e falou: rapaz, esse cara, onde ele põe a mão, Deus abençoa. Eu vou colocar ele dentro da minha casa, ele vai mandar em tudo aqui na minha casa. Aí o diabo olhou e disse: rapaz, está perto da promessa cumprir, vou dar um jeito de acabar com ele. O diabo vai lá, entra na mulher de Potifar. Ela levanta uma calúnia contra José. José vai lá para a prisão. Prisão, lugar de solidão, lugar do nada. Eu conversava alguns dias com um irmão que teve uma experiência de passar pela prisão, e ele falava assim para mim: pastor, aquilo ali é um inferno. Está lá na prisão, caluniado. Tudo por causa de uma. Um dia o padeiro e o copeiro têm um sonho.
Deus dá para ele a interpretação. Deus diz para ele: olha, para o padeiro você vai morrer, mas o copeiro você vai voltar a servir na mesa do rei. Mas olha o que ele fala, mas escute: lembra de mim quando estiveres diante do rei. O copeiro foi promovido, ele lembrou de José. Lembrou? José está na prisão, terra do esquecimento. Do nada, esquecido pelo copeiro, foi canal de bênção para o copeiro. Mas alguém diz assim: por que ele esqueceu? É porque não chegou o tempo de cumprir a promessa. É porque Deus estava moldando José. Alguém está pegando o que Deus está falando? Deus estava moldando José. Eu estou sentindo ele aqui, Escute, eu estou dizendo aqui como profeta de Deus. Tem alguém aqui que Deus está te moldando. Pastor, esqueceram de mim? Não, é que Deus está te moldando. Porque o que Ele tem para você é muito grande. E para você tomar posse disso, você tem que estar preparado. Está lá José, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, esquecido na prisão. E o copeiro está na onde? Palácio do rei, servindo o rei todo dia. E lembra de José? Nada. Mas chegou o dia, diga comigo, chegou o dia. Diga mais forte: chegou o dia do cumprimento da promessa. Eu estou sentindo Deus aqui. Escute, eu estou aqui como profeta. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se vai dar sonho para rei, se vai dar sonho para juiz, se vai dar sonho para advogado, mas alguma coisa Deus vai fazer para cumprir a promessa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Joga a mão para cima e adora ele. Joga a mão para cima e adora ele. Eu não sei se você crê. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito, pastores. Deus determinou, vai ter 7 anos de fome no Egito, e vai ter 7 anos de prosperidade. Sabe para quê? Só para mim cumprir a promessa na vida de José. Alguém está pegando ou não? Eu não sei o que Deus vai fazer. Não sei. Deus faz o rei ter um sonho. 7 espigas de milho graúda, 7 espigas de milho miserável, magra, 7 vacas gordas, 7 vacas no esqueleto. E o rei começa: que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? E chama os magos, e chama os sábios. Rapaz, dá o discernimento. E ninguém dá, e o rei vai irando, mas aí era chegado o tempo de cumprir a promessa. E o copeiro está ali, serve o rei, serve o sábio, está ali do lado, e o copeiro vai vendo aquela aflição do rei. Aí o copeiro lembra. O copeiro lembra de que a igreja? De que a igreja? Ei, Deus vai chamar alguém aqui pelo seu nome hoje. Deus vai chamar alguém aqui pelo seu nome hoje. Eu estou sentindo ele aqui, Vai. O copeiro olha para o rei e diz: ó rei, estou lembrando dos meus pecados aqui. Eu estava lá na prisão e eu conheci o nome. O nome dele é José. Eu tive um sonho, o padeiro teve um sonho, mas contava para todo mundo, ninguém entendia nada. Mas quando a gente contou para ele, foi batata. Do jeito que ele falou, aconteceu. Chama esse homem agora. Chama esse. E tem gente que está pegando, tem gente que não pegou.
Deus está chamando alguém de Lodebar aqui hoje. Deus está chamando alguém da prisão aqui hoje. E é para ir para onde? É para ir para o palácio do rei. É para sentar na mesa com o rei. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. É profético. É profético, é profético, é profético. Chama ele. Chama ele. Chama, chama. Chamaram José. O rei lá, todo aflito, angustiado. Quando o rei conta o sonho para José, Deus dá interpretação para José. Ninguém conseguia entender. Mas chegou o tempo de cumprir Quando o rei ouviu a interpretação, ele disse: rapaz, porventura tem alguém aqui no nosso governo, no nosso país, na nossa nação, que tenha o espírito, a excelência de Deus como esse homem? Ô José, a partir de hoje chegou o dia. É o seguinte, a partir de hoje ninguém faz nada aqui no Egito sem a tua autorização. Você vai comandar o Egito, José. Chegou o tempo de cumprir a promessa. Chegou o tempo de cumprir a promessa. Levanta a mão e dê glória para chegar lá dos céus. Levante a mão e dê glória para chegar lá do céu. Escute, quando o tempo chega, não adianta. Deus não quer saber se você é aleijado. Deus não quer saber se você é órfão de pai, de mãe, de família. Deus não quer saber se os teus irmãos se viraram contra você, se você está dentro da prisão. Quando o tempo de Deus chegar, não adianta, Satanás, queira ou não queira, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Vai, 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 vai. Levante a mão e dê glória a Ele. Ora, bacana, bacana, laias. Esse jejum aqui Deus falou comigo. Quando Deus me deu essa mensagem, Deus falou comigo: meu servo, eu vou exaltar alguém nesse jejum dos vencedores. É dia de exaltação. Você que veio aqui, você não vai perder não. Escute isso. Davi manda chamar Mefibosete. E Davi disse: olha, a partir de hoje eu vou restituir tudo que é teu. Tudo que pertencia a Saul, as terras dele, é sua. Ô Ziba, pega os teus servos. Se não me falha a memória, cerca de 20 servos e 15 filhos. E a partir de hoje vocês vão servir Mefibosete. E tem uma coisa, ô Mefibosete, sabe onde você vai comer? Na mesa. 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 É na mesa do rei. Oh glória! Quem é que recebe essa palavra? Tem algo que Ana diz na sua oração, eu vou terminar. Tem algo que Ana diz na sua oração que eu levo na minha vida. Quando Deus abre a sua madre, dá ela não um, mas vários filhos. Uma mulher que era tida como maldita pela sociedade, porque assim era. A mulher que não podia gerar filhos, desprezível, zombada por Penina, humilhada por Penina, porque Penina tinha filho e ela não tinha. Mas um dia ela foi para o templo, derramou a sua alma. E quando você derrama a alma, pode preparar, a exaltação de Deus vai chegar. Quem veio aqui para derramar a alma na presença dele?
Deus abre, amado, e sabe o que Ana vai dizer na oração dela? Quando ela vai agradecer a Deus pelo seu milagre, ela vai dizer que Deus, o nosso Deus, é o Deus que tira o homem lá do pó, do esterco, lá das profundezas. E sabe o que ele faz? Coloca para sentar com os príncipes. Quem é que crê nesse Deus? O Deus que eu estou pregando para você aqui é o Deus que tirou José do poço, da prisão, colocou para ser rei do Egito. O Deus que eu estou pregando para você aqui é o Deus que tirou Mefibosete lá da terra de Lodebar, terra do esquecimento, terra do nada, e colocou na mesa do rei. O Deus que eu estou pregando para você aqui é o Deus que pegou Mardoqueu dentro do saco de cinza da porta do palácio do rei, porque havia um decreto para ser morto todo judeu e uma forca preparada para ele, e Deus pegou e mudou o quadro dele, e na forca que ele ia ser enforcado, os seus inimigos foram enforcados e ele foi exaltado. O Deus que eu estou pregando para você aqui é o Deus que pegou Jó lá no pó da cinza, cheio de lepra, e mudou o cativeiro de Jó, e o último estado dele foi melhor do que o primeiro. O Deus que eu estou pregando para você aqui é o Deus que pega o homem dentro da cova dos leões, quando todo mundo dizia não tem mais nada, não tem migalha, não tem nada, os leões já devoraram, ele sai lá de dentro da cova no outro dia, e ele é exaltado no governo do rei Dário. O Deus que eu estou pregando para você aqui é o Deus que tira o homem de dentro da fornalha de fogo ardente, e é decretado um decreto no governo do rei: a esse Deus adorarás e somente a ele servirás. É esse Deus. É esse Deus. Escute. Lodebar. Escute isso aqui. Lodebar não é para sempre. Lodebar é um tempo. É um processo. Sabe para quê? Para Deus te preparar para cumprir mas a promessa está de pé. Hebreus capítulo 10, verso 23, se não me falha a memória, o escritor de aos Hebreus vai dizer: retenhamos firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Escute, eu posso falhar com você, eu posso não ser tão leal como Davi foi com Jonatas e com Saul, mas o Deus que nós servimos, que fez a promessa, Mateus 24, 35, passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Então faça o que o escritor de aos Hebreus está dizendo: retenhamos firme a nossa confissão. O que ele está dizendo? Não desista, não desanime, não volte atrás, continue confessando que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele é Deus, e que operando Ele ninguém impedirá, porque quando o tempo da promessa chegar, Deus vai te exaltar, queira o diabo ou não queira.